Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de empreendedorismo, uma introdução a esse mundo maravilhoso onde você pode obter os melhores resultados no seu trabalho. Eu sou Elismar Alves, sou empresário, um dos diretores do grupo O3 Line e tenho aí algumas experiências, inclusive mais de 35 anos de experiência profissional, inclusive boa parte desse tempo com empreendedorismo, e com certeza temos algumas coisas e algumas dicas muito especiais para passar para que você possa integrar esse mundo maravilhoso do empreendedorismo e com certeza obter os melhores resultados. Vamos lá. Para que a gente possa modular a nossa forma de pensar, eu trouxe aqui um tipo de metáfora para você refletir um pouquinho. Se você não sair de dentro da caixa que você cresceu, você não entenderá quão grande é o mundo. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós, em algum momento, estamos enquadrados e rotulados dentro de um contexto. E o mundo do empreendedorismo é justamente quando nós ousamos sair fora dos rótulos e das impossibilidades que nos foram colocadas ou que nós aprendemos de acordo com o nosso contexto cultural. Então eu faço aqui um convite a você a sairmos de dentro da caixa. E você vai entender isso daí um pouquinho mais profundamente. E eu vou usar vários tipos de metáfora para te levar a entender o quanto que nós precisamos extrapolar em algum momento os limites que foram impostos. E aqui eu trago uma ideia bastante interessante. Todos nós nascemos criativos. Se você se lembrar um pouquinho, você vai observar que quando era criança, você tinha uma criatividade literalmente infinita. Não havia limites para a criatividade. Todas as crianças consideradas normais, elas têm uma criatividade muito aguçada. Porque quando criança, a nossa mente ela é uma folha em branco. Ainda não tem os nãos da vida, ainda não tem as proibições, ainda não tem aqueles conceitos e preconceitos que a vida nos ensina, então a criatividade ela é livre. Eu quero dizer com isso que você nasceu criativo. Agora, quando crescemos um pouco, nós desaprendemos a ser criativos. Seja pelas regras impostas pelos nossos pais, sejam pelas regras impostas pelas escolas, pela forma como nós aprendemos, nós vamos crescendo, nos enquadrando num contexto de mundo, que seja os nossos pais, ou a sociedade, ou até mesmo a cultura que nós crescemos. Então nós desaprendemos a ser criativos. Agora, volta atrás um pouquinho. Olha como nós costumávamos imaginar coisas diferentes na nossa vida. Nós inventávamos coisas diferentes. É possível que hoje uma simples caneta na mão de uma criança, ela ganhe 1001 utilidades, enquanto para um adulto a caneta só serve para escrever. Se você retornar um pouquinho no tempo, você vai ver que você tinha um brinquedo ou um objeto de estimação que inclusive você dava uma nova vida. Às vezes você até conversava com isso porque a criatividade estava totalmente liberada. Agora, olha que interessante. Começaram a nos dizer para parar com isso. Começaram a nos dizer muitos nãos. Não pode fazer isso, não pode aquilo, é isso, é uma série de proibições que fizeram com que nossa criatividade fosse cerceada, fosse limitada. E nós deixamos, ou pelo menos reduzimos muito, a nossa capacidade de invenção e de criação. Olha só que interessante, você tem que tirar 10. Quem, quando criança, já não ouviu essa cobrança dos pais? Temos que tirar 10, temos que tirar as melhores notas, temos que nos sobressair, e sem contar o quanto nos comparava. Alguém lembra de quando a mãe falava, o filho da vizinha não faz isso, olha, a filha da vizinha usa essa roupa e fica linda e você não quer usar. Todos nós já ouvimos isso. E claro, nós não estamos aqui numa operação caça às bruxas ou querer revisitar o passado para ficar triste.
A ideia aqui, ela é que nós possamos entender as limitações para que a gente possa superar tudo isso daí e avançarmos na nossa criatividade. Então, nós não temos que ser iguais aos outros, nós não temos que entrar no mesmo padrão, nós somos diferentes e é possível que cada um da sua maneira, na sua capacidade, consiga sobressair. Basta dizer que talvez dois dos maiores inventores do mundo, ou das pessoas que criaram grandes impérios no mundo, vamos dizer Microsoft e Apple, são os dois fundadores, não chegaram a cursar um curso superior. E isso não impediu que ele se sobressaísse no mercado de uma maneira avassaladora. Então é um ponto importante para a gente entender. Uma prova numa faculdade ou numa escola, ou tirar uma nota 10, não significa que a gente é mais ou menos inteligente. A criatividade, ela não está dependendo dessa situação. Agora, olha interessante, houve uma época de nossas vidas que a gente fazia perguntas demais. Por que fazíamos muitas perguntas? Porque não havia limites. Perguntávamos sobre tudo, sobre todas as coisas, era uma curiosidade gigante. E era exatamente nesse momento que nós estávamos com uma formação do nosso cérebro para concatenar as ideias e justamente reforçar a criatividade e a inteligência. Mas o que nos falavam? Olha, cala a boca, você está perguntando demais, não enche o saco. Principalmente quem vem de família com muitas crianças, chega uma hora que a mãe não aguenta tanta pergunta no ouvido e é natural que a resposta, gente, cala a boca, pelo amor de Deus, não pergunta tanto. E aí o que acontece? Isso limita um pouco a nossa curiosidade, ou limitou a nossa curiosidade, e a gente deixou de perguntar, de explorar, de ir atrás de um monte de informações. Uma outra coisa muito interessante que eu gosto de chamar a atenção é nós costumávamos a correr muitos riscos. E por que nós corríamos muitos riscos? Porque nós não tínhamos noção desses riscos. Alguns riscos eram super graves. Quem aqui, quando criança, já não escalou uma árvore, uma escada, uma porta, uma janela e se expôs a, literalmente, um risco de vida justamente porque não sabia e não tinha noção do risco? Particularmente, eu corria um risco muito curioso. Eu sempre fui fascinado pelo mundo da energia elétrica. E eu costumava enfiar objetos na tomada e tomar choque para saber que tamanho, que impacto era o choque. Eu não tinha medo de choques. E tudo isso era um risco que eu corria. Claro, eu não recomendo isso a ninguém, mas esse fascínio pela eletricidade me ajudou mais tarde a criar equipamentos elétricos, a não ter medo da eletricidade, a me embrenhar por esse mundo do empreendedorismo, justamente envolvendo a invenção ou a criação ou o desenvolvimento de equipamentos elétricos. E é possível que você, quando criança, tivesse também um fascínio por alguma coisa que significava um perigo, e justamente por desconhecer, por não ter o juízo, você se expunha ao perigo. E hoje, olha que coisa curiosa, nós somos medrosos, até mesmo com qual profissão nós vamos escolher, até mesmo que tipo de vestibular que a gente vai fazer. E na prática, a gente já correu muito mais risco na nossa vida, muito menores do que isso daí. Mas isso hoje é o que nos amedronta. E olha que interessante. E por que a gente ficou com medo de correr riscos? Porque alguém nos falou, não corra risco, vai no garantido, cai na real. Eu confesso para vocês que eu fui educado, né? Eu por ser uma pessoa nascida na década de 70, logo pós a geração baby boomer da Segunda Guerra Mundial, essa geração procurava segurança e procurava proteção. Então era muito comum que os nossos pais nos educassem para que a gente tivesse estabilidade, entrar no emprego, se estabilizar no emprego e esperar pela aposentadoria. Tudo isso nos levava a não sermos empreendedores
por causa do medo dos riscos que a gente poderia correr. Mas será que a vida é realmente só isso? Só o medo de correr risco? Agora, qual é a consequência de tudo isso? Somos grandes ou somos adultos, achamos que temos liberdade, que somos dono do nosso próprio bico, temos carros, crachá, filhos, talvez uma vida, temos profissões, vários cursos, mas desaprendemos a ser criativos. Só que tem um detalhe, todos os lugares querem que a gente imagine coisas diferentes, crie coisas diferentes, invente coisas novas, fale coisas surpreendentes. Hoje o mundo é valorizado pela criação, pela inovação, pela disrupção, só que tudo isso foi tirado da gente lá atrás. Mas a gente tem uma luz aí no fim do túnel. Eu sempre gosto de dizer, não importa de quem é a culpa. Tá? Não é o nosso objetivo aqui identificar culpados para então nos acomodarmos que nós somos vítimas disso. O que eu quero com tudo isso aqui é mostrar que você nasceu criativo e pode sim voltar a ser criativo. E esse é o convite que eu te faço. Vamos voltar a ser criativos e agora um pouquinho diferente, sermos empreendedores, usarmos a criatividade e esse nosso potencial para criar negócios, para criar renda. Vamos fazer isso novamente? Então, com isso, eu te faço um enorme convite para entrar no mundo do empreendedorismo com a mente aberta para ser criativo e justamente para ser empreendedor. É uma jornada maravilhosa e você vai se surpreender. Ok, estamos falando em empreendedorismo, estamos falando em empreendedores, e aí eu me lembro daquele filme, né? Empreendedores. Quem são eles? Como vivem? O que comem? Né? Quem são esses seres extraterrestres que ousam ser diferentes e criar negócios? Vamos entender. E aí eu quero te trazer algumas características que um empreendedor precisa ter ou é importante que ele tenha para que realmente ele possa ser um empreendedor e trazer excelentes resultados. Primeiro, um empreendedor é um trabalhador incansável. Ao entrar no mundo do empreendedorismo, é muito importante que você tenha consciência de que você vai trabalhar mais do que a maioria das pessoas. Quando eu era empregado, eu tinha um horário para entrar, eu batia lá um cartão, ou marcava ponto, eu tinha um horário para sair, no final de semana eu tinha o meu descanso garantido. No mundo do empreendedorismo não é bem assim. Quando todos vão embora, você continua trabalhando, final de semana você vai trabalhar. Eu quero trazer essa realidade para você porque precisamos estar predispostos a esse trabalho além, justamente para obter resultados diferenciados. Existe um pensamento que diz que é insanidade eu querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, o empreendedor é aquele que está sempre disposto a fazer além do que uma pessoa comum quer fazer ou está disposta a fazer. E aqui a gente já coloca uma situação muito clara. Se você não está disposto a fazer além, talvez o mundo do empreendedorismo não seja para você, porque o mundo do empreendedorismo implica sim em trabalhar talvez 3 vezes mais do que as outras pessoas comuns. Um empreendedor, ele é um sonhador realista. O que significa ser sonhador realista? Uma coisa é o sonhador que está no mundo da lua, é aquela pessoa que está sempre pensando numa utopia. Ah, se isso acontecesse, se viesse situações como essa, ele está sempre no mundo dos sonhos e da fantasia. Ele não é um realizador. Agora, o sonhador realista é aquele sim que tem um sonho, tem um objetivo, mas ele sabe que o caminho, a trajetória até a realização, ela é longa e ela é árdua. Então eu sonho sim, eu estou com a cabeça talvez nas nuvens, mas os pés estão bem plantados e firmes no chão, porque eu sei o que me aguarda. Então essa é a diferença de um sonhador comum
que vive no mundo da lua, mas daquela pessoa que sabe sim, tem aquele objetivo, que num primeiro momento pode ser até uma fantasia, mas ela consegue enxergar a trajetória da realidade até alcançar o seu sonho. Um empreendedor, ele é racional, mas ele usa também a parte direita do cérebro. E aqui vale uma explicaçãozinha simples. Não é? O nosso cérebro, de acordo com a neurociência moderna, ele é dividido em dois hemisférios, né? Sendo bastante simplista, o hemisfério esquerdo processa a lógica, a matemática, e o hemisfério direito processa as emoções. Se eu for somente racional pela lógica, em algum momento eu não corro riscos, porque a lógica, num primeiro momento, ela não consegue prever tudo. Se eu focar somente na lógica, eu não vou correr riscos, eu não vou assumir uma posição diferenciada. Então eu vou precisar, em algum momento, da emoção, e essa emoção eu vou traduzir como crença, como acreditar, para que eu possa dar um passo no escuro em direção ao meu sonho. Então aqui eu quero afirmar que nós não teremos todas as respostas técnicas desejadas. Em algum momento a gente vai correr um risco e dar um passo no escuro na crença, na fé, na emoção. Isso é empreendedorismo. Um outro ponto muito importante, o empreendedor, ele sempre será um líder. Ele sempre vai liderar. Mesmo que ele não goste de liderar grandes equipes, pessoas e tudo, na posição da criação de um negócio, ele sempre será um líder. Então, se você acha que você não tem uma postura de líder, ou não gosta do mundo de liderança, ou não tem conhecimento do mundo da liderança, então vale a pena procurar essa informação, fazer um curso, ou se espelhar em alguém que conheça bem este mundo da liderança, ou ter um metamodelo. O que eu quero dizer com metamodelo? Olhe para as grandes lideranças da humanidade. Eu diria para evitar religiosos e evitar aquelas pessoas que estão muito distante do nosso mundo real, mas olhe para essas pessoas, o que elas fazem de diferente, como é que elas lidam com as dificuldades do dia a dia, para você começar a entender as características de liderança que você precisará aplicar no seu negócio. Um outro ponto muito importante, o empreendedor, ele é sempre orientado para o futuro. O que eu quero dizer com isso? Ninguém vive do passado e nós não podemos voltar atrás e mudar algumas coisas que nós já fizemos, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então, todas as vezes que eu paro para pensar no passado, principalmente desejando que fosse diferente do que foi, eu estou perdendo energia, eu estou me desgastando com alguma coisa que eu jamais vou mudar. Então, meu foco é no futuro. Mesmo que no passado algumas coisas graves tenham acontecido, eu preciso olhar para isso como lições. Aprendi a lição, não vou repetir, não vou reproduzir novamente esses erros para que eu possa ter um futuro diferenciado. Então, o foco do empreendedor sempre será para o futuro e não para o passado. Eu sempre vou planejar, vou reunir os recursos que eu tenho agora para chegar aonde está o meu objetivo, aonde estão as minhas metas. Então, a orientação do empreendedor sempre será para o futuro. Todas as vezes que nós paramos para lamentar o passado, para reclamar, o mundo continua evoluindo e a gente fica para trás. Então, oriente-se pelo futuro e para o futuro. Outro ponto extremamente importante, no mundo do empreendedorismo, o dinheiro, ele é uma das medidas de desempenho. Se a gente for empreender só pelo dinheiro, principalmente no começo de um negócio, que o dinheiro ele não vem assim de bandeja, a gente desanima. E aí vira também uma forma de recompensa, às vezes esvaziada. Então o empreendedorismo ele vai além do dinheiro. É claro, nós precisamos muito do dinheiro e nós vamos trabalhar pelo dinheiro porque nós temos contas para pagar, investimentos para fazer. Mas lembre-se que o dinheiro ele será ou ele é uma das medidas de desempenho. Tem outras coisas
muito importantes também que pode nos motivar a entrarmos para o mundo do empreendedorismo. Olha que coisa curiosa que eu quero trazer à tona agora. A rede de relações moderadas. Você precisa de um network. Nós não somos isolados no mundo. E nós também não temos todas as respostas. Nós não somos super-homens. Se você observar, mesmo os heróis da ficção, eles precisam dos outros e eles têm pontos fracos. Não existe um herói absoluto ou uma pessoa absoluta. Então é nessa hora que faz muito sentido termos uma rede de relacionamento, um network que pode nos suportar, que pode nos ajudar, principalmente nas situações onde nós temos algumas deficiências. E é claro, gente, que todos nós temos deficiências. Todos nós temos uma ou outra área que a gente não domina, ou que a gente não gosta, que não é uma área de habilidade nossa. E é justamente quando nós nos conhecemos, identificamos esses gaps, essas deficiências, é que nós vamos usar a rede de relacionamento para suprir tudo isso e o nosso negócio estar bem fundamentado. Outro ponto muito importante é ter conhecimento do negócio. Gente, não dá para empreender em alguma área onde a gente não tenha um profundo conhecimento desse negócio. Um líder, ou pelo menos um empreendedor, num primeiro momento, ele é e será sempre a pessoa que mais conhece a respeito do negócio. Tá? É aquela pessoa que sente na pele todas as vibrações do negócio, que sente na pele todas as dores do negócio e que também sente na pele toda a alegria do sucesso desse negócio, porque a pessoa criou um negócio. Fazendo uma comparação bastante grotesca, é como se fosse um filho. Quem pariu é quem mais conhece, é quem tem mais afinidade, mais afeição com aquele filho. Então, o conhecimento do negócio é extremamente importante para que você possa entender e conhecer o mundo do empreendedorismo. E por último, nessas primeiras características, o empreendedor é aquele que cultiva a imaginação. Lembra da criatividade que eu falei lá na introdução? O empreendedor, ele precisa estar com a imaginação ativa para encontrar soluções inusitadas, para encontrar novas formas, talvez novas formas até que sejam contestadas pela situação atual, novas formas que elas sejam rompedoras de barreiras. E é claro que em cima da imaginação, ele aprende a definir uma visão para onde ele quer ir, quais os recursos que ele precisa para poder ir atrás do seu sonho e defender o seu empreendedorismo. Isso é extremamente importante. E agora eu faço uma pequena pausa para você tomar uma água, dar uma respirada e depois nós voltamos com a continuação desse treinamento. Ok?